na sequência do nosso culto, depois nós voltamos para a leitura da palavra de Deus. Glória seja dada ao nosso Jesus. Vamos orar, convidar o pastor que é Deus na oração. Oh
nesta noite, com muita alegria, está conosco o pastor Léo Serino, conhecido como pastor Léo, foi pastor aqui nesta igreja, e eu gostaria de passar a leitura oficial ao nosso digno pastor Léo, para a leitura oficial desta noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, mostrando a minha alegria pelo privilégio que nos dá de mais uma vez estar aqui nesta congregação para prestar o nosso culto racional, o nosso culto com inteligência para adorar o nosso Deus, em especial nesse culto de missões. Quero convidá-los para lermos juntos o Salmo de número 126, que diz que Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quantos aqui foram retirados do cativeiro? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura de uma forma responsiva, porque ele se compõe de apenas 6 versos. Então eu leio e vocês repetem o mesmo verso que eu leio, tá certo? Todos se encontraram? Todos dizem amém? Amém. Leitura do verso 1 que vocês repetirão. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pai querido e eterno, que essa palavra, Senhor, possa reavivar em nossos corações o desejo de fazer missão. Fazer missão que não é tão somente sermos designados a um país estranho, diferente, não, Senhor, mas que nós possamos fazer missão na rua onde moramos, nas condições por onde viajamos, no trabalho onde trabalhamos, nas escolas em que estudamos, Senhor, que nós sejamos exemplo de missões, trazendo, Pai, a pessoas ao conhecimento da Tua Palavra, para que eles também descubram a mesma alegria que o Senhor tem enchido os nossos corações. A igreja pode dizer amém? Amém. Irmãos, nós prometimos fazer outra oração em favor dos enfermos, tá bem? Vamos aproveitar. Nós oramos agora, após a mensagem, agora vamos orar em favor dos enfermos, tá? Vamos orar, peraí, vamos orar pelos enfermos também. Vamos orar em favor da irmã Socorro, vamos orar em favor da irmã Natália, vamos orar em favor do irmão José, vamos orar em favor da irmã Severina, do esposo, vamos orar em favor da irmã Camila, querendo as nossas orações, está enferma, querendo as nossas orações, vamos orar. Eu queria saber quantos mais querendo as orações da igreja. Glória a Deus.
Amado Deus e bondoso Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós apresentamos, ó Deus, cada uma dessas pessoas que aqui foram citadas, assim como também aqueles que, erguendo suas mãos, declararam a sua necessidade de uma bênção, da solução de um problema, da cura de uma enfermidade. Pelo que agora, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, repreende as enfermidades, Senhor, daqueles que estão enfermos, quem sabe em casa, alguns talvez internados nos hospitais. Visita-os, ó Pai, de uma forma toda especial nesta noite, tocando, Senhor, em suas vidas, curando as enfermidades, assim como o Senhor tem provido-nos de milagres, aonde a medicina já havia nos desenganado de alguma coisa, mas o Senhor entrou com tua mão potente, nos curando, nos livrando, Senhor amado, e nos dando saúde. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, aonde houver enfermidade, que haja cura, aonde houver a desarmonia, que entre a harmonia, onde está a tristeza, que venha a alegria do teu Espírito Santo. Pai querido e eterno, estenda tuas mãos sobre a tua igreja, abençoa o teu povo para a glória e para o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos, crendo na bênção da vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus, meus queridos irmãos, estou com grande alegria desta noite. Hoje passamos uma manhã na sede, antecedendo a reunião de obreiros. Nós tivemos uma reunião missionária, missões, onde o pastor Paulo Platiel falando um pouco da história da sua viagem incrível na Amazonas. E ele pediu para que nós passássemos para a igreja alguns acontecimentos que ele falou para nós, e cada bloco alternado desse culto estarei passando para os irmãos. Uma das coisas que ele passou é que nós precisamos orar pelo nosso país, principalmente para aquela banda do norte, que é necessitado de pessoas para evangelizar, ganhar almas para Jesus. Ainda tem um tribo indígena que ainda não conhece que Jesus é o Salvador. Não chegou até eles ainda. Eu falei assim, não, essa anunciação de Jesus é o Salvador da sua alma. Eu preciso de você cooperar, você abençoar. Dizimar também faz parte, mas também ofertar em relação a missões, para que o nome do Senhor seja espalhado naquele lugar e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Como estão ouvindo as irmãs? Amém? As irmãs estão ouvindo o Senhor? A mocidade já vai se preparando.
Vanessa, Isabelle, Ministério Nasci para Deus. Por favor, queridas, fiquem em pé para a igreja possa reconhecê-las, amém? E também Luca e esposa Jéssica. Eu sou da Madureira, estou de mudança. Eliane veio da Assembleia de Deus Paraná e também está de mudança, tá bom, pastor? Pregador e pastores que estão nos visitando, o pastor há de apresentar, amém? Como que a igreja vai falar para eles? Vamos cantar para eles. Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. Jesus está vivendo. Esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. Jesus está vivendo. Esta igreja ama você. Glória a Deus, irmãos. É muita alegria aqui nessa noite. Você encontrou muita gente. Onde foi a ceia, né? Onde foi o culto de ceia, estava abarrotado. Mas graças a Deus, o povo faltou hoje. O povo está com frio, mas o povo daqui não está com frio não, porque está aquecido. Se pedir para ligar os ventiladores, o povo até que queria. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria nessa noite, eu quero apresentar o nosso cantor, irmão Antônio Oliveira, a sua esposa, a irmã Sandra, está irmã Sandra, estaria irmã Sandra. Esse homem de Deus é um homem muito considerado na nossa igreja Madureira. É do Benedito. É Benedito, mas também é de Madureira. Também é de Madureira. É filho do pastor Clementino. Glória a Deus. É filho do pastor Clementino. Irmãos, como nós vamos receber esse casal? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmã Sandra, depois eu tenho um segredo para falar para a senhora. Um segredo para falar para a senhora. Meu irmão, está conosco também o pastor Gilson. Fique em pé, pastor Gilson. Está acompanhando o nosso irmão Antônio. Vamos salvar essa igreja de boas vidas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E receba o nosso abraço. Deus abençoe. Está conosco também o nosso benedito irmão Wagner. Irmão, eu completei 18 anos. Irmã Elisa e as filhas, coloquem em pé. Esse irmão é pastoreado pelo meu irmão, pastor José Ferreira, que já pregou aqui. E José Ferreira, uma história muito linda. Nós nos conhecemos desde a década de 70. Fui líder de jovem do seu pastor. Muito amigo. E ele é o pregador desta noite. Ele serve o Senhor aqui do Brasil para Cristo. Jardim Jader, ele vai estar presbítero, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Vamos receber esta família com boas-vindas. Irmão, também pastor Léo, apresentei, o pastor Léo foi pastor dessa igreja, pastor Léo, e foi presidente de campo também, já foi presidente de campo lá em Rio do Sul. Pastor Macarão mandou ele para lá, foi. Vamos dar boa-vinda ao pastor Léo mais uma vez? Seja bem-vindo em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Glória a Deus. Gostaria de ouvir o nosso cantor, adorando ao Senhor, por abençoar nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor.
todo dia, meus irmãos. Graças a Deus. Eu sou um cantor que eu até costumo dizer que eu não sou famoso, eu sou sucesso. Eu gravei o primeiro disco em 1989. Eu tenho rodado esse Brasil muito. E tenho a alegria e o privilégio de ser amado pelo pastor Clementino e pelos obreiros e pela igreja, Assembleia de Deus de Madureira, que eu amo. Está entendendo? E aqui eu meu amigo pastor Léo, eu tenho um amor muito grande por ele, sabe? Porque Léo e Vanderlei, que Jesus já levou, picotava, frasão. Os cabos que às vezes eu chegava correndo, eu fazia 2 reuniões, aí eu chegava, desculpa, eu matei só um minuto eu paro. Eu fazia 2 reuniões, fazia uma de manhã e chegava correndo de tarde. Quando eu chegava no plenário, estava cheio de cantor. Pastor Clementino lá disse, já cantou? Eu disse, não, ele disse, não vai cantar. Aí ele olhava para mim só para ele, como eu estou com a mão cheia e começava Léo e o Frazão, Vanderlei, meu amigo, disse, não, aqui tem que abrir espaço. Aí abria uma brecha e a gente chegava lá e cantava e era uma mesa. Obrigado, Leandro. Feliz com a sua recuperação da saúde, meu amigo. Deus abençoe. E conosco também meu amigo Gilson Cabelo. Ali, Gilson é uma pedra. Sempre a gente tem garoto no barulho, ele veio com esse negócio para captar a imagem do Pernambucano, comedor de cuscuz, o sardinha. E feliz por ser o pregador. Brasil para Cristo, eu amo, viu? Foi a primeira igreja que eu cantei em Pernambuco. Quando eu gravei o disco saiu em 89, a primeira igreja que eu cantei foi o Brasil para Cristo. E eu tenho um amor muito grande pelo Brasil para Cristo. Tem um amigo lá de São Mateus, da Regional, Paulo, que é meu amigo, que eu cantei em Vale. Vamos cantar sem mais delongas. Eu vou começar como culto de missão para não tomar o seu tempo. Eu vou começar com desejo missionário. Esse aí foi gravado em 1992 e antes de mim, Otoniel Elziel gravou em 1974, se eu não me engano. Solta desejo missionário. Quero louvar a Deus pela vida dos 2 sonoplásticos. Vocês são bênçãos, porque não tem cantor e pregador se não tiver sonoplasta. Manda que é para isso. Glória a Deus. Desejo. Senhor, tu sabe
missionários que estão aí fora fazendo a obra, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos, Senhor, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos na tua presença, Pai, para te apresentar os teus filhos, Senhor, que estão proclamando o teu evangelho, a tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda, dá condição, Senhor, guarda, Senhor, capacita aqueles que estão na Amazônia, aqueles que estão, ó Pai, no sertão, ó Senhor, no norte deste país, ó Deus, enfrentando dificuldades, enfrentando a incredulidade, Senhor, desta geração. Mas eu te peço, Senhor, que o teu poder, que a presença do teu Espírito Santo esteja com eles, ó Pai, vai dando estratégia, Senhor, vai, ó Pai, abrindo as portas, aqueles que estão também, ó Deus, nesses países onde o Evangelho não pode ser pregado, ó Pai, mas não há limites para a tua palavra, não há limites para o Evangelho, Senhor. Então capacita-nos, olha para esta igreja no Lavras também, Senhor, nos tira do comodismo, Senhor, abre a nossa consciência, o Senhor possa falar no nosso coração, ó Deus, que nós possamos aprender a investir em missões, a entregar a nossa vida, a perceber, ó Pai, que o Senhor já deu o primeiro passo por nós. Senhor, incendeia a nossa alma, Senhor, tira todas as barreiras, capacita, olha para os jovens, ó Senhor, que estão começando na fé, Senhor, incendeia os seus corações, ó Pai, tira o nosso sono, ó Pai, nos leva, Senhor, a te servir, a olhar para missões, ó Senhor, com o coração quebrantado, envia-nos, Senhor, para a tua obra, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu não posso deixar de falar do que houve ali na reunião de missões, que muito me comoveu, e o pastor pediu para que nós também pudéssemos falar para a igreja, para nossos amigos, familiares. Ali em Tabatinga, o casal que está aqui, missionário, Ivan e Odete, eles trabalham com um barco para mover de um lado para o outro nas comunidades lá. Não é igual nós aqui temos Uber, táxi, tem carro próprio, lá não tem muita terra, mas é rio, né? Lugares assim que depende de um barco, e o rio não é raso, tem muitos peixes perigosos, como piranha, muitos peixes lá que ele explicou. E o barco estava muito vulnerável, teve que vender o barco com valor simbólico e está adquirindo um outro barco com valor bem alto, um barco já usado, nos tempos que está o valor aqui, e falou de R$200 mil, e eles não têm esse dinheiro suficiente para estar adquirindo esse barco. Então eles contam com a sua oferta, com a sua ajuda, abra as mãos, abra o seu coração, abençoa aquele casal que está fazendo uma grande obra ali na Amazônia, onde nós não podemos ir. Então você tem no seu coração nessa noite de abençoar a obra, de fazer missões da mesma forma que eles fazem lá, você fazer hoje aqui, abençoando a obra ali para esse adquirir esse barco. E ele pediu para que nós passássemos para toda a igreja essa divulgação. Amém? Então nós queremos nessa noite ofertar para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero convidar aqui para estar apresentando a sua vida, a nossa vida para ofertar e dizimar para esse fim, o nosso irmão Alex. Vem orar ao Senhor, apresentando nossos corações, nossas vidas, para nós estarmos dizimando. Logo após a oração, nós vamos Priscila estar louvando ao Senhor, nós estaremos abençoando algo do Senhor. Glória a Deus. Só da igreja do Senhor. Obrigado, Senhor. Santo Deus. Essa palavra é Deus, Senhor, Deus, irmãos, cada um de nós, vamos ser ofertadas na noite, Pai. Pai, nos dê a prosperidade, abençoa as nossas vidas, Pai. Abre portas de emprego, Senhor. Remove o levantador, dá a vitória, Senhor, para cada um de nós, Senhor, prosperidade sobre as nossas vidas, Pai. A honra e a glória do teu nome, eu te agradeço, meu Deus, em nome de
a obra missionária. Em nome de Jesus, traz ali o nosso velório que vai ter um recurso, onde você não precisa colocar valor, somente ali, fazendo tudo que é igual, automaticamente vai ali na conta da missões. Graça e paz, amém? Aleluia, glória ao Pai. Aleluia!
muita alegria estar nessa noite, falando com essa igreja maravilhosa. Conversava com o irmão presbítero Claudio Miro. Essa é a segunda vez apenas que eu entro nessa igreja. Eu vim aqui pequenininho, trabalho de jovens, né? Eu moro bem pertinho do Lavras mesmo, mas glória a Deus por isso. Irmãos, enquanto você, a pessoa abrir o livro de Lucas, capítulo de número 15, Lucas, capítulo de número 15, quero agradecer aqui ao pastor José Augusto, sobre sua vida, um abraço ao pastor Ferreira, sua família, a Linéia também, tá bom? Deus abençoe a igreja, os obreiros, bom para o obreiro também, Deus abençoe por esse convite nessa noite, todos os irmãos que aqui se encontram, os obreiros, os presbíteros, os pastores, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Diácono e diaconisa ali no fundo, que na porta da igreja que nos recebeu, muito obrigado, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, irmãos. Lucas, capítulo de número 15, o seu verso de número 8, 9 e 10 apenas. Eu quero ser rápido, eu sou muito objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, para estar trazendo essa igreja. Culto de missões, porém a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo. Diz assim, igreja, a palavra do Senhor Jesus. A igreja encontrou, diga amém. Quem encontrou, fala, eu não encontrei, nós esperamos alguns minutinhos. Mas diz assim, igreja, a palavra do Senhor Jesus. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente, até achar. E achando, a convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Coloca no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Jesus, por essa noite, por essa oportunidade, pelo teu povo, Pai querido. Senhor, continue falando conosco, Pai, como desde o início, Pai querido, deste culto. O Senhor tem falado comigo, com o meu coração, ao coração dessa igreja, Senhor. Não deixe que o teu povo, os teus filhos, ó Pai, ele saia do mesmo jeito que entrou, Pai querido, mas que ele saia com a certeza que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Por isso, sentar-nos. Glória a Deus nessa noite. A nossa igreja aí também no Brasil, hoje também é culto de missões, departamento de missões, e eu glorifico a Deus, igreja, porque nós estamos cumprindo a palavra do Senhor Jesus, nós estamos fazendo o ídolo do Senhor Jesus, porque vemos por aí igrejas que estão trocando show, palco, ao invés de falar do ídolo do Senhor Jesus. Então glorifico a Deus, que também aqui na Assembleia de Deus de Madureira estamos na mesma fiação e o mesmo objetivo, que é o céu. Irmãos, o texto aqui, igual nós lemos aqui no livro do Lucas, ele conta essa história, essa parábola, né? Muito conhecido pelo livro dos perdidos, né? O capítulo do perdido, porque ele fala ali primeiro no seu início de Lucas 15, diz que da ovelha perdida, depois da dracma perdida, depois do filho perdido. Então por isso que é conhecido como o capítulo do livro perdido, né? Irmãos, nós bem sabemos, a igreja aqui é sábia nesse sentido, porque nós conhecemos grandes pregadores, grandes escola bíblica daqui da Assembleia de Deus, né? Por todas as igrejas, quem não já participou, quem já não estudou uma revistinha da Igreja Assembleia de Deus. Então os irmãos é conhecedor, mas só para nós recapitularmos aqui, né? Por que da dracma, né? Por que essa história o Senhor Jesus ele conta para nós, né? Por parábolas. Um dia Jesus estava ali sentado com aqueles homens ali, pescadores, e algum dos fariseus, escribas ali, começou a indagar e questionar Jesus, o porquê de Jesus estar sentado com aqueles homens, porque ele estava ali participando com aqueles homens, né? Assentado muitas das vezes em algumas refeições, e nós bem sabemos que quando há uma refeição, quando uma pessoa se senta à mesa, é um motivo de intimidade, é um motivo de, de mais a proximidade. Então ali aqueles homens ali pegou e começou a questionar Jesus, como sempre aqueles homens faziam. E o Senhor Jesus quis contar essa parábola a eles, quis demonstrar algumas coisas a eles. Eu tenho certeza que eu e você iremos sair daqui nessa noite com a mente um pouco mais diferente, com o nosso pensamento um pouco mais diferente ao valor de algo perdido.
nessa história aqueles homens ali, e ele começa a dizer que aquela mulher, ela começou ali a procurar essa dracma perdida. Essa dracma era uma moeda de prata, ela tinha um valor mais ou menos de um dia de trabalho braçal. Se nós e você trazer pelos dias de hoje, por exemplo, se a gente colocar de um pedreiro, um pintor, algum profissional aí hoje, mais ou menos aproximadamente entre 150 reais a 200 reais seria, se fosse no dia de hoje, o valor daquela moeda. E a história diz que essa mulher, ela tinha 10 dracmas, né? Nós sabemos que ali existia, eles faziam como se fosse um cordão, aquela mulher pendurava no seu pescoço e andava para cima e para baixo com aquilo. E nós, estudando a palavra do Senhor Jesus, entendemos que ali poderia ser um dote ganhado por ela, um presente ganhado por ela, mas era algo que ela guardava com muito estima, com muito carinho. E irmãos, e aquela mulher, em determinado dia desse, ela perdeu aquela dracma dentro da sua casa. Ela perdeu aquele algo de valor dentro da sua casa. Ela perdeu aquilo que ela estimava, considerava, aquilo que ela gostava muito, ela perdeu dentro da sua casa. E no mundo antigo, irmãos, as casas, ela não tinha janela como essas aqui, ela existia apenas as suas portas para entrar, não existia a energia elétrica como nós temos nos dias de hoje, apesar de alguns lugares do nosso país não ter a luz ainda, não ter algumas coisas básicas para sobreviver. E assim também naqueles dias não era diferente, não era muito comum, e se outras pessoas até não tinham muitas das vezes nem algo para acender, ele dependia apenas da luz do dia. E aquela mulher, num determinado dia, ela perdeu, e a história está dizendo aqui que ela foi procurar, ela acendeu a sua lamparina e foi procurar pela casa. Ela se sentiu preocupada, ela se sentiu ali, igreja do Senhor Jesus, por um período, por um momento, aterrorizada, porque ela perdeu algo de muito valor dentro da sua casa. Aí eu comecei a parar para analisar e eu verifiquei o seguinte, que a história da ovelha perdida, irmãos, ela conta que a ovelha se perdeu, aquele homem tinha 100, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi procurar. Aí, se eu pulo essa história como nós estamos contando, eu vou lá do filho pródigo, vai a história dizer que aquele moço se revolta por alguma coisa, pede a parte que é dele e sai para fora. E daí, lá na frente, nós vamos entender no final da história que aquele moço volta para casa. Então, para você ver, um sai a procurar algo de valor precioso, outro perde dentro de casa, outro vê que aquilo volta, porque ele entende que algo importante ainda tinha dentro da sua casa. Então, meu irmão e minha irmã, o que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você, o que tem você perdido dentro de casa? O que eu e você temos perdido dentro da nossa casa? Olha, se eu e você saímos aqui perguntando, montar um questionário aqui e sair perguntando, obreiro, o que você tem perdido dentro da sua casa? A irmã, o que você tem perdido dentro da sua casa? Cada um pode falar, olha, eu tenho um anel que o meu pai de infância me deu com a minha mãe. O outro pode dizer, eu tenho uma camisa de um time de futebol muito antiga da minha infância. Outro vai dizer, é um livro que eu tenho desde pequeno que me acompanha da minha infância. Outro vai dizer, é uma foto que eu tenho desde pequenininho com os meus parentes, os meus familiares. Cada um de nós tem uma história, irmãos. O pastor Luiz aqui, lá quando eu reforcei o convite ao meu pastor, ele me disse assim, ele vai contar as minhas histórias. O pastor Augusto vai contar a minha história, porque ele foi meu líder de obreiro. Nós se conhecemos desde a minha infância. Então, igreja, para eu e você querer falar de alguma coisa, para eu e você querer, contar alguma coisa, alguma história, nós precisamos conhecer essa história. Nós precisamos conhecer as pessoas antes mesmo da gente falar alguma coisa. Então, o Senhor Jesus, igreja, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele sabe como você passou o dia de hoje, Ele sabe como você passou o dia anterior, a sua semana.
perdeu uma, ficou 9. Aí a história do pastor de ovelha tinha 99. Ele perdeu uma, ele podia ficar tranquilo. O filho pródigo, o pai, tinha 2, um foi embora, ele ficou chateado, mas ele tinha outro. E nós dentro da igreja? Aí eu contei a história, simulei um questionário aqui da família, de algo que nós temos que perder dentro de casa. Mas se você parar para analisar e falar assim, mas eu tenho um filho perdido, mas eu tenho uma filha perdida, mas eu tenho um pai perdido, eu tenho um esposo perdido, a minha avó está perdida, mas o Deus dessa noite que trouxe eu e você aqui a este lugar, a essa casa de oração, a esse culto de missões, Ele está dizendo: ainda há uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Creia somente, meu irmão e minha irmã, mas é necessário que eu e você esteja atento, como aquela mulher. Não menospreze, não despreze, vai atrás, procura. Aí, meu irmão, nós vamos trazer agora para dentro do reino espiritual. Vamos trazer agora para dentro da igreja. Quantos obreiros estão perdidos dentro da igreja? Quantos diaconistas estão perdidos dentro da igreja? Quantos jovens estão perdidos dentro da igreja? Quantas igrejas, irmãos, que o louvor não faz mais parte do culto? Quantas igrejas, a adoração ao Espírito Santo não faz mais parte do culto? Quantas igrejas, meus irmãos, que o ciclo de oração não faz mais parte do culto? Quantas igrejas, meus irmãos, que a roupa de crente não faz mais parte do culto? Estão se perdendo dentro da igreja. Glória a Deus. Porque muitas igrejas têm perdido Jesus dentro da igreja. Tem se falado de tantas coisas, mas eu louvo a Deus por essa igreja, Assembleia de Deus Madureira aqui do Lavras, porque ainda tem destinado um culto, uma oferta, um anunciamento da palavra do Senhor Jesus neste lugar, e tem feito a diferença. Por mais que você não tenha percebido, por mais que você tenha olhado para um lado, para o outro, mas tem falado assim: eu tenho saído do evangelismo, mas eu não tenho visto aquela pessoa. Mas a palavra está sendo pregada, a semente está sendo plantada. Mas Jesus está dizendo nessa noite, meus irmãos, existe gente perdida dentro da igreja. Glória a Deus. Jesus está dizendo que existe pessoas perdidas dentro da igreja, e não é culpa do pastor, e não é culpa do ciclo de oração, porque muitas das vezes nós, como homens e mulheres de Deus, estamos preocupados com tantas outras coisas, esquecemos: o irmão faltou, a diaconisa faltou, a senhorinha faltou, aí o pastor no começo do culto levantou um clamor pelos irmãos enfermos. Isso é missão, igreja. Nós queremos, sabe o que, pastor? Que o senhor paga uma passagem de avião, de ônibus, e fala: vai lá para a África, vai lá para a Amazônia, vai nos confins da terra, porque é a palavra de Deus. E dentro da igreja os perdidos, e dentro da igreja os perdidos da casa do nosso Pai, tem talentos perdidos dentro da igreja, tem músicos perdidos dentro da igreja, tem muitas pessoas que entram e saem e estão ainda perdidos. Sabe por quê, meus irmãos e minha irmã? Porque está faltando a luz da palavra. Aquela mulher se preocupou, aquela mulher correu atrás, no escuro não dava pela chave. Então está faltando a luz da palavra. Está faltando a luz da palavra a muitas pessoas, e não é culpa, porque ela está sendo pregada, mas nós estamos preocupados muitas das vezes com as redes sociais, nós estamos preocupados às vezes com o futebol lá fora, nós estamos preocupados com o que vamos jantar, vamos sair daqui, nós estamos preocupados lá com o nosso trabalho, com a faculdade, mas nós estamos esquecendo do principal, porque Jesus pode vir agora. Ele pode nos levar no piscar de olhos, pode ser individual, pode ser coletivo. Nós precisamos ter a luz da palavra. Sem a luz aquela mulher não acharia
apontarem para Jesus. São a nossa vida, é a nossa alma. O Senhor está às portas, meus irmãos. Nós estamos vendo todo o anunciamento e ainda não é o fim, é o princípio. Nós vamos ver muitas coisas ainda acontecer. Aí aquela mulher, repentinamente preocupada, acendeu a sua lamparina e começou a procurar ali dentro da casa. Muitos podem dizer, ela estava sendo gananciosa, porque ela tinha um dinheiro. Mas alguns estudiosos, ele diz que aquilo servia, aquelas dracmas servia, aquele cordão servia que ela guardava. Poderia ser também, se algum dia o seu esposo fosse e não voltasse, ali servia de uma garantia para se sustentar por algum tempo. Mas existia um valor precioso naquilo. Você é precioso para o Senhor Jesus. Não pense que você veio por acaso. Não pense que você, é só mais um culto de missões. É só mais um culto. Se o pastor anunciasse, o pregador, o cantor, poderia ser que viesse menos ou viesse mais. Mas foi ele e você que Cristo reservou para nós estarmos aqui nessa noite. Foi ele que reservou, porque ele sabe o que tem perdido dentro da sua casa, ele sabe o que tem perdido dentro da igreja. E Jesus tem pressa, meu irmão. Jesus tem pressa em resgatar as nossas vidas, resgatar o pecador lá fora, resgatar aquele família que está perdido dentro de casa. Quantos de nós não pregam mais dentro do nosso lar? Quantos de nós não tem falado do amor de Cristo aos nossos vizinhos? Quantos de nós não tem falado entre esposo, casal, não tem falado do amor de Cristo? Aí minha filhinha pequenininha, 3 anos, falou assim: nós precisamos fazer um culto aqui em casa. Aí eu falei: é verdade, filho? Aí ela disse: e como vamos fazer? Podemos fazer um canta, um louva, né? Outro prega, então eu prego. Aí eu falei: então tá bom. Aí depois ela mudou: não, eu canto para o Senhor pregar. E quantas casas não se tem mais isso? Quantos de nós nos deparamos ao chegar do nosso trabalho, né? Ali tomando nosso banho tranquilamente e tal, televisão. Aí o pastor Ferreira fala: e aqueles que tem um sofazão enorme, que abraça você assim, e não te, parece que já põe o cinto de segurança, e nós nem restante da noite só jantamos, assistimos um jogo, alguma outra coisa, e não meditamos na palavra, não falamos com nossos filhos, não mandamos aquela mensagem àquele irmão que muitas das vezes não foi ao final de semana, não sabemos o porquê. Jesus está procurando o que está perdido dentro da igreja. Jesus está procurando os perdidos dentro da igreja. Nós precisamos fazer com que Cristo brilhe através de nós, que a luz da palavra esteja na nossa boca, nos nossos lábios, e nós contamos as maravilhas do que o Senhor tem feito através da palavra dele, igreja. Nós precisamos fazer como aquela mulher. Nós precisamos cada vez mais estarmos aos pés do Senhor Jesus. Aquela mulher se preocupou, ela foi atrás daquilo que estava perdido dentro da sua casa. Existe, irmão, se Deus está dizendo essa palavra para nós, é porque tem pessoas perdidas, e nós precisamos, o mais rápido possível, encontrar essas pessoas e trazer aos pés de Cristo. Só que nós pensamos que está longe, que está em outro país, que está em outro estado, e está tão pertinho de nós. Glória a Deus. Se nós fazemos uma reflexão agora e olhar e falar assim: meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu sobrinho, um companheiro de trabalho que nós tivemos a oportunidade de apresentar Jesus a ele, e muitas das vezes não fazemos, passamos 8, 9, 10 horas dentro da empresa, e muitas das vezes não falamos do amor de Cristo, não fazemos o convite, mas estamos na expectativa.
Estamos na expectativa de fazer a obra de missionária fora, longe. Eu tive uma oportunidade de estar na frente da igreja e minha esposa por 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E aí nós vimos como é difícil. Como é difícil você dirigir uma igreja, pastorear uma igreja. E muitos pensam que ele quer estar na frente, quer ser pastor, quer ser um dirigente. E aí nós percebemos, pastor, quantas das vezes nós marcávamos o evangelismo, movia pessoas, chegava no dia, apenas estava eu, Pedro, Tiago e João, algum do João ou Pedro faltava no dia, e nós ali fazíamos aquele pequeno evangelismo. E aí eu falava, Senhor, mas por que essa trava? Por que essa trava assim? Aí um determinado dia, no culto de jovens, foi um pregador da região lá, e aquele pregador, dentro da mensagem, ele pregava, ele não voltou nada diretamente a mim, mas o Espírito Santo me mostrou uma clareza bem grande do que ele estava me mostrando, do que ele queria e por que o propósito de não acontecer o evangelismo. Aí o Espírito Santo revelou ao meu coração, e dias depois a palavra voltou realmente, novamente, confirmou tudo aquilo. Que primeiro a igreja deveria consertar o altar, a igreja deveria primeiro sarar as feridas do que estava de dentro, porque tinha pessoas perdidas dentro da igreja. Aí sim ele traria novo povo, novo cântico, e nós iríamos cantar o hino da vida. Então, meus irmãos, às vezes nós queremos, o pastor, acredito, que tem muito desejo, sabe, de sair para evangelizar com 10, com 15, com 20, 30 pessoas, o líder de missões também, e nesse dia é o sonho, porque eu já fiz parte da liderança de missões, esse é o desejo. Esse, se a gente pudesse falar com Deus, falar assim, eu queria que saísse com as 20 pessoas, e tantas aceitar Jesus, e tantas à noite vir para o culto. Não precisa de qualquer líder de missões. O pastor então nem se fala, e encher a igreja. Só que aí você para analisar o ferido de fora e o ferido de dentro, o machucado de fora se junta com o machucado de dentro. Aí como que não fica com o pastor? É necessário consertar a casa primeiro. É necessário primeiro, como o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: conserta a tua casa. Nós precisamos arrumar algumas coisas de dentro, para que quando vier os de fora, ele se sentir acolhido, ele se sentir, acompanhado, assistido de frente, como algumas empresas, quase todas as empresas fazem quando entra um funcionário novo, faz a integração, aquele processo, acompanhamento de experiência. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos têm colocado para dentro, em tão pouco tempo, já tem titulado aquela pessoa e consagrado aquela pessoa. Mas eu louvo a Deus que nós estamos numa igreja séria, uma igreja que é pautada pela palavra de Deus, homens e mulheres que honram a Deus. Mas nós precisamos consertar algumas coisas primeiro. Jesus nessa noite está dizendo que Ele está à procura dentro da sua casa, homens que louvavam e parou de louvar, mulheres que profetizavam e parou de profetizar, mulheres que oravam, hoje parou de orar, e o Senhor está procurando jovens que eram adoradores, está parado. É esses que Jesus quer, é esses que o Senhor Jesus está à procura. Eram homens que se preocupavam com a palavra, nos cultos de doutrina, no ciclo de oração, na consagração, na escola bíblica. O Senhor está preocupado com esses. Aí sim, quando nós nos fortalecermos, quando aí sim nós estivermos maduros na fé,
Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos estão na expectativa que a Assembleia de Deus Madureira do Lages, que prega o Evangelho, que faz a diferença na nossa região, no nosso bairro, que nós verdadeiramente encontramos os perdidos da casa, de dentro e de fora, para que o nome do nosso Deus seja glorificado, para que o nome do nosso Deus seja exaltado, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é pela luz da palavra, é que tem azeite na sua lamparina, cheia sempre. Mas não podemos oscilar igual aqueles negócios lá da bolsa de valores. De manhã está do jeito, de manhã está do jeito, à tarde está do outro. Nós precisamos estar constante com o Espírito Santo. Sempre com o Espírito Santo. Nos ajuda o Espírito Santo. Nos dê a direção do Espírito Santo. Me ajuda a orar mais. Se eu oro 10 minutos, que eu oro 15, que eu oro 20. Se eu medito 10 minutos, que eu medite meia hora, 1 hora, 40 minutos. Que eu não tenha pressa de sair da tua presença. Que eu não tenha pressa de sair do teu reino, Senhor. Mas que ajude a encontrar os verdadeiros ovelhas perdidas da casa do meu Pai. É isso que Deus está preocupando. Nós temos essa chama dentro de nós, de sair para fora, de procurar as ovelhas perdidas, de evangelizar. Mas está bem pertinho de nós. Está bem pertinho de nós. Se após esse culto aqui você parar e olhar, você vai dizer: a irmã, o pastor já falou que está comigo. Mas a outra irmã, eu não vi ela. O obreiro, o outro irmão, aquele irmão que outro dia eu vi ali, ele senta ali. Vai olhando, você vai ver que tem pessoas que precisam apenas de uma palavra. Não precisa pregar 1 hora e 40 minutos para ela. Apenas uma palavra, apenas um abraço. Diz para ele: eu vim porque o Senhor disse que nós não podemos deixar os perdidos de dentro da casa do meu Pai. Lá na sua casa, quando você chegar hoje, você pega aquele seu familiar que ficou em casa. Não precisa pregar para ele, falar nada para ele. Abrace ele, diga a ele: você é uma joia valiosa na casa do Senhor Jesus. Você é algo precioso. Todas as vezes que você fizer isso, você está declarando que ele faz parte do reino. Você está declarando que o Senhor Jesus está na vida dele. E quando você menos esperar, ele está do seu lado, ela está ao seu lado, os seus filhos, a sua nora, o seu esposo. O Senhor tem pressa da sua família, igreja. O Senhor tem pressa dos seus. O Senhor está entrando com providência e lares aqui nessa noite. Vocês vão testificar, vocês vão pedir oportunidade e vão dizer: aquele que estava perdido, o Senhor achou e trouxe a casa. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Abençoado pregador, essa noite, presbítero, usar a palavra para que nós venhamos pensar, conciliar com o Senhor a respeito daquilo que o Senhor tem posto no nosso coração. Missões é para toda a igreja é para todos. Meus queridos irmãos, eu não posso deixar de falar. O pastor está apresentou 2 colaboradores para nos ajudar aqui, missões, o irmão do Silmar Leves, mas quero também levantar uma equipe de missões para nós trabalharmos nas ruas, fazendo culto nas casas das pessoas, das famílias, de pessoas que não são evangélicos, estão afastadas, e juntar com a cidade que tem essa ideia, essa ideia funcionando, para reforçar mais essa ideia com a cidade está conosco. Nós queremos contar com vocês, as irmãs que têm a capelania,
para Amazonas. Essa viagem, sim, está sendo requerida às pessoas que estão envolvidas com missões. Você está envolvido com missões, vai fazer parte, pode participar dessa viagem. Logicamente, individualmente, cada um vai pagar a sua passagem, mas você tem esse convite de conhecer ali, passar 15 dias sendo missionário no Amazonas, bem propício ali em Tabatinga. Então, os irmãos, para que você faça parte dessa turma que está sendo preparada para fazer essa viagem. Cada congregação vai sair uma turma e vamos fazer essa viagem. Não sei qual a data, está vindo uma data específica para que nós possamos fazer essa viagem para a Amazônia. O sonho de muitos querer fazer evangelismo fora. Então você tem uma oportunidade, é só juntar conosco. Bem, Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero fazer um convite aqui. Você que ouviu a palavra do Senhor, já talvez você está nessas condições do filho pródigo que precisa voltar para Jesus. Essa é a hora, é o momento de você erguer a sua mão, vem à frente, nós estaremos orando por você, sabendo que após a oração você está promovendo uma festa do céu. Somente você tem essa capacidade nesta noite de fazer festa do céu, alegrar ali os corações, alegrar os céus ali com a sua volta para Jesus. Nessa noite você tem essa oportunidade. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Quer voltar para Jesus nessa noite? Todos já são crentes, todos já são cristãos. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Até o final desse culto, se você ainda não está firme com Cristo, quer reconciliar, tenha a oportunidade de nos procurar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ouvimos a palavra. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus, vamos ouvir os avisos. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos usar isso da semana. Segunda-feira pela manhã, consagração das 8 às 9. Na terça-feira, nosso culto de ensino a partir das 19 horas. Quarta-feira, consagração pela manhã das 8 às 9. Quinta-feira, nosso círculo de oração. Sexta-feira, haverá saída para a sede de cooperação de toda a igreja. Sábado pela manhã, haverá consagração com as irmãs por toda a igreja, das 8 às 10. E à noite terá palestra com as irmãs com o tema saúde emocional, que as irmãs vêm e tragam uma amiga, vai ser uma bênção, tá? Domingo, consagração pela manhã das 8 às 9, escola dominical às 9 horas e ensaio na cidade. E à noite o nosso culto com a família. Amém, igreja? Gostaria de estar parabenizando todos os aniversários da semana, o pastor Miraldo, né? Deus abençoe. Uma ótima semana. Amém. Madeiro, graças a Deus tem madeiro hoje. A igreja está ali quietinha, mas ela concorda. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou passar a palavra para o nosso nobre cantor, que vai fazer uma explicação aqui. E eu peço a todos os irmãos, jovens, líder da mocidade, cadê você? Não veio hoje? Ele está lá. João Marcos, os líderes de mocidade, eu preciso, o ônibus vai estar parado aqui, ó. Nessa rua aqui às 6h30. Gilson, certinho, Gilson? Glória a Deus. O ônibus vai estar parado às 6h30 aqui do lado, sexta-feira. Ah, pastor, mas está frio. E se fosse trabalhar? Não ia não, porque está frio. Ah, pastor, está escavoando. E se fosse trabalhar? O dia que ele parou. E por que para cá? As coisas eu estou fazendo pouco. Muitas vezes eu estou fazendo pouco mole. Até doente, pessoa respirada, gripada, não sei o quê, não quer perder o emprego. Porque a pessoa fica trabalhando comigo, você vem trabalhar, você está perdendo o emprego. E, né, preciso de emprego, né? Não posso estar precisando de emprego. Mesmo
que não é escravidão, nós estamos aqui voluntariamente, mas nós devemos nos esforçar e fazer melhor para Deus. Essa é a nossa sede, nós não somos convidados para ir lá, nós somos convocados, uma convocação. Muito bem, então eu peço a todos, principalmente os jovens, os que não estudam na sexta-feira tem aula, né? Sexta-feira é feriado. Ah, pastor, eu faço faculdade. Sexta-feira não, pegando aqui não. Deus está revelando. Não é não. Faz o que você tiver que fazer durante o dia, no nome de Jesus. Você precisa estar aqui. Ora, irmão, a gente precisa tomar cuidado para a gente não se rebelar. Porque às vezes rebeldia é pecado. Você sabe que você tem um compromisso, aí rouba a caravana, e deixa a obra de Deus de qualquer jeito. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Jesus está voltando. Você está vendo lá Israel e Irã? O negócio é feio, irmão. O negócio é feio. Jesus assume a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E quem fica brincando pode ficar. Quem não está no caminho da verdade pode ficar. Então eu peço a todos, secretários, faz aí um corpo a corpo com as pessoas, as irmãs do círculo de oração, por gentileza, liga para uma, liga para outra. Irmãos, o ônibus eu não posso falar que tem um cafezinho, mas eu acho que água deve ter, né? Não sei. Se leva. Mas eu conto com a presença de todos os irmãos, todos na série, na próxima. Meu cantor, aqui Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Agradeço nesse momento, pastor. Obrigado, viu? Sou ela. Obrigado pelo convite. Seu abenço. Meus irmãos, antigamente a gente vendia disco, vendia CD. Hoje não tem mais disco no CD. Então hoje tem Bíblia. E eu, além de cantar, eu vendo Bíblia. Se os irmãos quiserem, eu tenho ali fora a Bíblia a partir de R$30. Só eu vendo. Que eu mando encadenar e faço milhares de Bíblias, se vocês têm que falar. E eu tenho um lote da King James, da 1611. Essa Bíblia é 119 capítulos, mas a Bíblia é muito. Por quanto eu estou vendendo, eu comprei muita. Se eu disser que eu comprei mais de 5 mil, nem vai ajudar. Então eu comprei muita. E eu estou na promoção dessa Bíblia, 1611 King James, a mais completa, a mais original. Eu estou vendendo essa Bíblia, sabe quanto? R$59,90. Eu tenho meu livro, tenho preta, tenho azul e cor de vinho. Eu não tenho dinheiro, eu não devendo fiar. Deus me livre. Mas eu divido no cartão, no Pix, como quiser. O preço é R$119. Eu vou vender por R$59,99 para R$360. Eu tenho Bíblia a partir de R$30. E tem umas Bíblias para criança que é R$19,90 eu vou vender aqui. Diga bem? Eu vou lá na frente, agradeço. E os irmãos que quiserem aproveitar, porque parece que esse aqui, ali o cara eu saí para hoje mais de umas 80, mas eu acho que eu estou com umas 12, tem mais na hora. Eu quero louvar a Deus nesse momento, agradecer ao pastor Zé. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Léo. Parabéns, meu amigo, meu cliente, né? Meu cliente. Essas gravatas sou eu mesmo. Aqui é meu cliente. Sou eu mesmo. Por isso que eu tenho preço. Gravata ninguém vem mais que. Se eu tentar no Instagram falando da gravata, eu tenho milhares de gravatas. E Bíblia eu vendo muito. Para o Brasil e para o mundo. Diga bem? Bom, tá todo de cana, né, irmão? Com medo dos filhos, sabe? Por isso que ele estava falando, ele vai ligar o outro. É por isso que eu amo o pastor Tremendino, porque quando eu dormia no chão e vendia calculadora na rua, ele me abraçava e me voltava para cantar. Na rua, lindo, uma banca na frente, eu todo mundo camelou, viu? Mas Jesus me deu carro, me deu casa. Jesus é bom. Eu olhando o irmão dizendo aqui, não teve um dia que eu não tinha dinheiro nem para pagar a condução, não foi, não? Ou eu comprava um pão para cuidar dos 3 meninos, eu tenho 3 filhos, ou então pagava a condução. Sabe o que eu fiz? Diga para mim. Você lembra o dia que nós fomos na sua loja, você estava triste? Isso. Mas o Tremendino chegou lá e
Isso aí. Isso mesmo. E é muita história. O pastor estava viajando, andando lá, e ele disse que estava mandando reto, ele era motorista dele. E ele disse que ia passando na avenida, o Espírito Santo disse: vá lá na Conde Sazeira que tem alguém precisando de um abraço. E ele entrou dentro da minha loja assim, ó. Eu sou meu filho. Eu vim aqui porque Jesus mandou me dar um abraço. Esse dia eu tinha perdido não. Deus tinha levado uma filha minha de 21 anos. Eu estava lá no pó. Ele foi me deu um abraço e Deus me ergueu. Ei, é muita história. Ei, continua firme. Jovem, parece até que você puxou a orelha dele. Não, isso é cuidado, Jesus ama vocês. Vocês são pedra. Irmãos, vocês são pedra da igreja. Nós somos pedra do Senhor. Fazemos para o Senhor melhor. Obrigado, amigo. Deus abençoe. E obrigado por lembrar do meu amigo. Tem mais um aviso. Esse aqui é o meu coração. Mas o Senhor, irmãos, primeiramente me perdoe, estender um pouquinho. Eu vou pedir para o Eric colocar uma imagem aqui em cima. A mocidade, a gente está com o projeto. Eu acredito que muitos dos irmãos aqui receberam a mensagem que a Camila encaminhou para vocês. Mas eu só quero explicar um pouquinho do nosso projeto. Nosso congresso, de certo modo, está se aproximando. E a gente está fazendo uma arrecadação de fardos de água, né? Porque nós vamos na quinta-feira agora, na Marcha para Jesus, vender essas águas. E a gente pede encarecidamente a contribuição dos irmãos. Se os irmãos não tiverem tempo, não conseguirem comprar o fardo de água, nos entregar, aí tem uma chave Pix. A gente está pedindo em média um valor de R$20, mas se Deus tocar no seu coração ou mais, ou menos, não importa, qualquer valor vai contribuir conosco. E quero dizer também que cada fardo de água que vocês comprarem, ou cada valor que vocês mandarem, vocês vão estar concorrendo aí uma pizza no próximo culto da mocidade. A gente vai sortear uma pizza tradicional para o irmão que conseguiu fazer essa contribuição. Amém? Amém. Obrigada. Vamos para o Senhor. Então, ajudem os jovens. Isso é para o trabalho deles. Amém, irmãos? Vamos apresentar a irmã Zoe. Em casa, irmãos, a Bíblia diz, oremos um pouquinho, sobre o nosso membro da família. Esse cara está dormindo, está dormindo, olho para cá. Irmãos, a Bíblia diz, Provérbios 22:6, estou ouvindo? Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que ela quer andar. Não, está escrito assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque depois que obedecer, não se desviará do caminho do Senhor. Eu não vou perguntar para ela se ela promete criar no temor do Senhor, porque ela é filha de crente, ela é crente, que ela sabe, e a Luísa, ela está olhando aqui para mim, ela está ouvindo tudo que eu estou falando. Então ela sabe os compromissos, nós sabemos o compromisso que nós temos com Deus, com a igreja do Senhor Jesus, amém? Então vamos pegar o filho. Vamos nos colocar em pé e vamos apresentar Zoe ao Senhor Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, se você puder.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está, ó Deus Santo, esta criança, o nome de Moisés. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa, que essa criança possa, Senhor, ser criada no temor da sua palavra. Senhor, na saúde desta criança. Senhor, concede graça a esta criança. Dá sabedoria quando crescer, Senhor. Pai querido, eu também oro pela sua mãe. Eu também oro pela sua avó, Senhor. Eu oro por todos os seus familiares. E que essa criança, meu Deus, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Isso, Maria de pé. Quem tomou ceia? Quantos não tomaram ceia hoje? Levante a mão aí para me ver. Tem ninguém? Duas mãos levantadas. Essas duas mãos levantadas. Bem rapidinho aqui. Irmão. Um abraço para você, Linéia, tá bem? Glória a Deus. Deus abençoe, tá? Deus abençoe a todos. Já avisei, eles vão sentar aqui do lado, só 11 pessoas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Irmão Lucas, estou à disposição, tá bem? Hoje eu vou ver que a gente conversa rapidamente com o Lucas, tá? Glória a Deus. E manda alguém que queira pregar conosco. Nós estamos aqui prontos para unir, você se unir a nós e nós a vocês para servirmos ao Senhor Jesus. Vamos então orar para agradecer ao Senhor e a bênção apostólica, irmão com o pastor Luciano. Pastor Léo, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor. Paz seja, meus irmãos. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, ao Senhor ter falado nos nossos corações, por meio da tua palavra, por meio do teu louvor, Senhor. Agora, meu Deus, espero que eu possa da paz, dar uma semana de tua presença, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Estaremos para cá, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que ela permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.